Olá, pessoal. Meu nome é Isis e nesse vídeo, o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre mineração de dados educacionais, estratégias para aprimorar a preparação dos alunos da rede pública para o Enem. Esse é um projeto que foi elaborado como parte da avaliação da disciplina de Metodologia de Pesquisa Científica e Educacional do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu escolhi esse tema porque é um tema muito interessante e, assim, tem a ver um pouco com a nossa ânsia, o nosso desejo do ser humano de saber o futuro, né? De ter o controle das coisas. É óbvio que nós não temos o controle das coisas, mas a gente gosta de achar que tem, né? E a gente tem algumas ferramentas que dão algumas pistas para nós de quais são as possibilidades que o caminho que a gente está trilhando, né? Quais são as possibilidades que a gente tem através desse caminho, o que a gente precisa acertar para atingir o objetivo que a gente estabelece. Então, essas ferramentas podem ser aplicadas também na educação e através das técnicas de mineração de dados. Então, aqui como introdução, a gente vai falar um pouquinho sobre o cenário que a gente tem hoje na educação no Brasil. E esse cenário não é só uma particularidade do hoje, mas vem de muito tempo, que é um cenário precário, que ainda reflete muitas desigualdades, né, na nossa sociedade. Então, assim, uma das maneiras de nós tentarmos reduzir as desigualdades sociais é investindo na educação. Só que esse investimento, ele precisa ainda ser tratado, precisa ser realizado de uma maneira mais efetiva. Hoje nós temos o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma ferramenta excelente para medirmos a qualidade do ensino, né? E além disso, é um meio para que os alunos alcancem, né, sejam inseridos no ensino superior. Então, de fato, o Enem é uma peça-chave aí na vida dos estudantes, porque permite que eles avancem na sua vida estudantil, profissional, e é importante a gente analisar os dados que o Enem nos traz e analisarmos de uma forma mais qualitativa, né? De uma forma que nos permita, de fato, tomar decisões que gerem impactos positivos na educação do país. E assim, a gente pode usar os dados do Enem para mapear os perfis dos alunos, para a gente direcionar quais seriam os investimentos ideais na educação, para que esses alunos tenham maiores chances de serem inseridos no ensino superior e não só isso, terem também uma educação de qualidade. Então, a nossa ideia é explorar esse potencial da mineração de dados na preparação para o Enem e, consequentemente, na elaboração de uma política de educação pública mais eficiente. Como problema, a gente definiu assim: como o conhecimento gerado pela mineração de dados educacionais pode ser aplicado de forma eficaz na preparação dos alunos da rede pública para o Enem. Esse é o nosso problema de pesquisa. Qual que é a nossa justificativa? É a transformação dos dados que nós já temos, não só do Enem, a gente tem dados do IDEB, existem vários, né? Várias fontes que nós podemos extrair os nossos dados da educação. E a gente pode transformar esses dados em uma informação estratégica, porque os dados por si só não representam uma ferramenta útil para os gestores, para os docentes. Nós precisamos tratá-los de uma maneira adequada. E a mineração de dados pode sim gerar insights que sejam aplicáveis à educação e que podem gerar um impacto na melhoria dos processos de aprendizagem. Sendo assim, a gente pretende romper com ciclos de desempenho insatisfatório, né? Usar a tecnologia para superar os desafios históricos da educação. A gente vê que já foram implementados diversos planos
para melhorar a educação no Brasil, mas o país ele tem uma dimensão continental e existem várias diferenças entre os alunos de regiões, diferenças culturais, diferenças estruturais, que não podem ser, às vezes, abrangidas por apenas um plano nacional de educação, porque existem particularidades que precisam ser tratadas. Mas se o gestor não tiver em suas mãos uma informação estratégica para colocar isso num plano educacional, essas particularidades não vão ser tratadas, né? Então, o nosso objetivo é descrever como o conhecimento gerado pela mineração de dados educacionais pode ser aplicado de uma maneira eficaz na preparação dos alunos para a rede pública. E para a gente fazer isso, a gente precisa analisar os dados, né? E dessa forma identificar quais são os nossos padrões, quais são as tendências. Será que os alunos da região sudeste eles têm maior dificuldade em quais disciplinas? Onde a gente precisa investir mais em estrutura? Em qual região é necessário investir, direcionar os investimentos para a capacitação docente, né? E assim a gente desenvolve estratégias personalizadas e para melhorar o desempenho dos alunos. Para a gente alcançar o nosso objetivo, é importante também implementar essas estratégias num projeto piloto e avaliar os resultados através, né, das notas obtidas pelos alunos participantes no Exame Nacional do Ensino Médio. No campo da revisão da literatura, a gente levantou alguns pontos. Um ponto interessante, que é até da parte econômica, é a seguinte frase: os recursos econômicos são escassos, mas as necessidades humanas são infinitas. Isso é para a vida, né? As nossas necessidades são infinitas, mas nós não dispomos de recursos suficientes para atender a todas as nossas necessidades. Diante disso, nós precisamos escolher com sabedoria em qual área nós iremos investir. Mas como nós conheceremos a melhor área, ou a área que é mais necessária de se investir? Para isso, a gente tem a mineração de dados, que é uma disciplina que tem como objetivo descobrir novas informações através da análise de grande quantidade de dados. Por exemplo, essa análise, essa investigação de tendências, ela sempre foi realizada. O professor em sala de aula, ele consegue, né, identificar, guardadas as devidas proporções, quais aqueles alunos que se destacam mais e aqueles que se destacam menos. Mas como a gente pode deixar isso, toda essa responsabilidade na mão do professor para que ele elabore planos específicos para cada aluno das várias turmas que ele gerencia? Como ele vai conseguir identificar isso se a gente ampliar o número de alunos a serem analisados, né? Então, para isso, hoje a gente dispõe de algumas tecnologias que podem nos facilitar. Esses recursos têm demonstrado uma estratégia bastante favorável, né, no direcionamento dos investimentos na educação. Então, dessa forma, a gente tem a possibilidade de reverter esses baixos índices de desempenho que a gente tem alcançado atualmente e também identificar alguns pontos de melhoria. Em relação à mineração de dados, a gente vê que sim, não é algo muito interessante, mas não é o mundo dos sonhos, né? Existem desafios, existem algumas entraves que precisam ser vencidas. Uma delas é a falta de independência estatística entre os diferentes tipos de dados obtidos, né? Nem todos os dados vão estar ali no mesmo formato, muitas das vezes, eles não estão bem estruturados, então vai caber ao profissional ali exercer um grande trabalho de padronização dos dados para, a partir de então, conseguir fazer um bom trabalho. Além disso, hoje a gente tem a questão, né, do tratamento adequado dos dados
que a maioria dos gestores ainda precisam ser capacitados quanto a isso para dar o devido tratamento dos dados que eles dispõem. Isso é muito importante. E aqui a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre algumas técnicas que a gente dispõe para lidar com as particularidades dos dados educacionais. A primeira delas é a classificação. Falando em termos bem didáticos, assim, ela é como se fosse uma receita através da qual a gente olha para as características de cada coisa e decide, por exemplo, a qual grupo determinada coisa pertence. Então, a gente vai olhar para uma quantidade grande de dados que ainda não são identificados e tentar classificar cada dado a qual grupo ele pertence. A outra técnica é a regressão. Também de uma forma bastante informal, é como se a gente buscasse os padrões nos dados e para tentar fazer essa revisão. A regressão tem o objetivo de entender como as coisas se relacionam e a partir daí a gente fazer alguma previsão para o futuro. É como se a gente tentasse identificar qual seria a nota de um aluno baseado no tempo que ele passa estudando. A outra técnica é o agrupamento. No agrupamento, é um pouco semelhante à classificação, mas nesse caso a gente não conhece ainda quais seriam os grupos que nós temos. Nós temos dados ali sem identificar quem é quem. Esse é aluno, esse é professor, esse é região X, Y. No agrupamento, a gente procura identificar a qual grupo determinado dado pertence e assim, por semelhança mesmo entre os dados. Outra técnica é a regra de associação, em que a gente analisa um grande volume de dados e busca as combinações desses itens que aparecem juntos com uma determinada frequência. Já a mineração de sequências, nosso objetivo é encontrar padrões de sequências de eventos, assim, se o evento A acontece, então provavelmente o evento B irá acontecer. É como se nós pensássemos assim, se determinado aluno realizou todas as atividades, então, consequentemente, ele irá tirar uma boa nota na prova. Se determinado aluno tem mais de 50% de faltas, então, possivelmente, ele poderá evadir do curso. Nessa toada aí que trabalha a mineração de sequências. E assim, ela é bem interessante que ela pode nos auxiliar a trabalhar a previsão de desempenho dos alunos, né? Qual seria o tempo para adaptação a determinado ritmo de ensino. Já que a gente já falou das técnicas, né, de mineração de dados, a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre o cenário que a gente tem da educação pública no Brasil. Como a gente comentou antes, a gente tem vários desafios, tanto estruturais, quanto de formação, quanto de recursos adequados, e tais dificuldades acentuam mais as restrições de implementação de várias tecnologias na escola, o que ainda precariza mais a formação dos nossos alunos e torna também o ritmo do progresso pela excelência bastante lento. Um dado interessante é que ainda hoje a gente só alcançou a meta estabelecida, né, do Plano Nacional da Educação somente dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, isso é algo, mesmo apesar de todos os esforços que nós realizamos, a gente ainda não alcançou um sucesso significativo. Mas isso tem mudado, a gente tem visto muitas pesquisas sendo realizadas na área, principalmente no campo do ensino superior, mas existem algumas
no ensino básico. A maioria dos pesquisadores busca avaliar, né, o desempenho dos alunos e também a questão de causas e razões, né, da evasão escolar. Mas ainda é importante a gente, de fato, investir para que o aluno já tenha um preparo. Não só é importante a gente pesquisar no ensino superior, em que o aluno já passou pela toda a educação básica, mas é importante a gente investir em pesquisas no nível fundamental e médio, para que quando o aluno chegar no nível superior, ele já esteja ali preparado e assim a gente reduza os índices de evasão escolar no nível superior. E passando rapidamente aqui pela metodologia, a gente optou por uma abordagem qualitativa, documental, realizando uma pesquisa bibliográfica, tá? E a gente pretende coletar os dados, usar os dados que estão disponíveis em escolas da rede pública e também os dados públicos, né, do IDEB, do Enem, e respeitando, claro, a LGPD e realizando parcerias com as instituições de ensino. Foi elaborado esse cronograma que estabelece aqui datas previstas para as principais etapas de execução do projeto, que é a revisão bibliográfica, que demanda maior tempo, definição metodológica, submissão ao comitê de ética, defesa do projeto, aprovação, coleta efetiva, né, dos dados, interpretação e análise dos dados, relatório final e apresentação. Então, gente, é isso. Agradeço a atenção de vocês e espero que tenha agregado aí esse trabalho ao ensino público no Brasil.